Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira e ela refere-se à lição de número 10 com o título Amargedon, e nós estaremos aprendendo sobre mais uma fase que está relacionada às evidências do arrebatamento da igreja. A leitura diária desta quinta-feira se encontra em Mateus 24, versículo 9, e ela dá sequência porque ela está no mesmo capítulo da leitura diária da quarta-feira, que foi feita pelo irmão Anderson. E o versículo diz assim: Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O irmão Anderson ele já descreveu bem esse texto, o contexto, né, destes versículos, deste texto sagrado sobre Jesus está ali ensinando e os discípulos, né, querendo saber os sinais da sua vinda. Então Jesus começa a falar sobre os sinais da sua vinda. Então, como o nosso irmão pontuou a questão de que haverá diversos sinais, ele falou ali sobre a questão dos rumores, né, de guerra nos versículos anteriores. Ele vai falando sobre a questão das guerras, dos conflitos, e aqui nós temos uma sequência neste versículo da perseguição que os cristãos iriam enfrentar, nas palavras que Jesus deixa muito claro que seria perseguidos por amor ao evangelho, por causa, né, deste evangelho. E hoje, quando nós olhamos para essa questão, às vezes nós não conseguimos ver além da nossa realidade. Na nossa realidade, no nosso país, nós estamos vivendo momentos ainda tranquilos em que nós, como eu costumo dizer, que nós podemos sair na rua com a Bíblia embaixo do braço, que nós podemos declarar que nós somos cristãos, que nós podemos ter uma igreja ali, um templo, e abrir as portas e fazer um culto numa praça, fazer um culto na casa de um irmão. Nós temos essa oportunidade hoje. Nós não sabemos futuramente, né, se Jesus demorar a... Não é demorar, né? Se nós vivermos mais tempo aqui nesta terra, se o arrebatamento, né, ainda levar mais algum tempo para acontecer, nós não sabemos a que ponto nós poderemos chegar. Mas hoje nós temos esta oportunidade. Só que essa realidade não é a realidade de todos os cristãos hoje no mundo. Quando nós vamos observar, em muitos lugares tem muitas pessoas sofrendo perseguições. E se nós formos olhar de quando Jesus proferiu essas palavras até os dias de hoje, nós vamos ver a quantidade de perseguições que a igreja ela já viveu, que os cristãos viveram, que pessoas realmente lutaram contra um sistema, pessoas lutaram, deram a sua própria vida para que o evangelho fosse propagado, para viver o evangelho, morreram para não negar a Cristo. E hoje nós temos a oportunidade, precisamos abraçar esta oportunidade, precisamos servir ao Senhor com mais sinceridade, com mais devoção, porque tem muitos cristãos no mundo aí fora desejando esta oportunidade que eu e você tem, e eles não têm tido. E eles não podem fazer o que nós fazemos, de sair nas ruas, de distribuir folhetos, de evangelizar, de falar do amor de Cristo, de estar como eu gravando um vídeo desse e falando deste evangelho. Eles não têm esta oportunidade. Então, que nós possamos aproveitar a oportunidade que nós temos. Se nós observarmos hoje o sistema, não quero aqui entrar em tantos detalhes, para que o vídeo também não fique extenso, mas se nós observarmos o sistema hoje, ele já tem, de certa forma, criado algumas estratégias para que nós venhamos, às vezes, a ser barrados de falar algumas coisas, de expressar sobre algumas coisas publicamente.
E às vezes a gente não está, muitos crentes não estão percebendo que tudo é início. Quando nós vamos olhar lá sobre a questão do nazismo, sobre o Holocausto, quando Hitler perseguiu os judeus, ele não começou colocando os judeus em campos de concentração e exterminando-os. Não, ele começou com regras. Não pode sair depois de tal hora, não pode fazer isso, não pode usar isso, não pode falar isso. Então chegou o momento que eles enfrentaram toda aquela perseguição. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e aproveitar o hoje. Trazendo alguns dados aqui rapidamente para os irmãos, de acordo com uma publicação da revista Veja em seu jornal online, ela trouxe alguns dados de uma pesquisa realizada no ano de 2024. E é interessante que eles chegaram à conclusão de que em torno de 50 países são considerados mais perigosos para os cristãos viverem declarando a sua posição de cristão. E eles observaram que em 2024 uma média de 380 milhões de cristãos estavam sendo perseguidos no mundo. Um outro ponto também é que, segundo essa mesma pesquisa, mais de 4.400 cristãos foram mortos em 2023. Meus amados irmãos, às vezes a perseguição não está batendo aqui na nossa porta no Brasil, mas tem muitos cristãos sendo perseguidos. E este é um dos sinais que Jesus disse que precederiam a sua vinda. Desde já eu agradeço aos nossos pastores, aos irmãos comentaristas, a cada um dos meus colegas que fazem leitura diária e a cada um de vocês que tem nos acompanhado aqui no canal. Deus abençoe.